A Perséfone é a deusa interior que cuida desse cemitério. É ela que cuida de todas as faces mortas de nós mesmas, para poder dizer para nós o que é remédio e o que é veneno. Há um arquétipo que transforma em remédio e vacina tudo aquilo que já te fez confusa, vulnerável e que também te fez vítima algum dia da vida. Tudo aquilo que te traumatizou. Essa é a deusa que vai arrancar você desse submundo no qual você pode estar aprisionada. Então fica comigo, essa é a roda de leitura que está seguindo nessa temporada. Aí as deusas e a mulher, a nova psicologia da mulher. Essa autora, ela é junguiana, então ela tem uma abordagem toda alinhada com Carl Gustav Jung e a psicologia analítica, e também se alinha muito com o arquétipo da mulher selvagem, da doutora Clarissa Pinkola Estes. Então, olha só que time que a gente tem hoje por aqui. Eu acho que só isso já merece teu like, já merece o teu comentário, o teu gostei, para que esse tipo de podcast, esse tipo de movimento na nossa sociedade tenha espaço. Depende de você também. Eu tô aqui fazendo minha parte, estudando, me transformando, aprendendo e compartilhando com você um pouco da deusa que habita dentro de mim, para despertar e somar com a deusa que habita aí dentro de você. Bom, nosso assunto não tem nada de religioso, então nós estamos aqui falando de movimento de autoconhecimento, de mitologia, e é aqui que a Perséfone entra. Para quem quiser conhecer um pouco mais do mito da Perséfone, ele foi contado quando a gente estava falando da Deméter, então eu te convido para ir acompanhar. Vou deixar o link aqui no card, o episódio onde eu contei o mito da Deméter, que é a mãe da Perséfone, e a trama delas acontece muito juntas, né? Tem muita coisa ali que a gente precisa olhar para uma para poder olhar para a outra, enxergar a outra. E na descrição do vídeo eu vou deixar o link da playlist toda para você começar a acompanhar essa obra lá do começo. Vale muito a pena. Olha, o meu livro está aqui na minha mão, todo grifado. Eu vou pensando em vocês enquanto eu estou aqui organizando esse conteúdo. Você sabia que se você não fizer contato com ela, se você não tem intimidade com esse arquétipo da Perséfone, você pode estar sendo controlada pelos teus traumas, pelas tuas mágoas, pelas tuas provações aí da vida, lá no teu passado? Sim, eles podem estar fazendo eco, porque há um vazio nesse submundo, onde as dores vão sendo jogadas lá para dentro da nossa psique, porque a gente joga em algum lugar os sentimentos, as lembranças, os processos que nós vivemos infelizes. Eles vão para algum lugar. Os felizes também, né? E a gente vai olhar isso com muita simbologia hoje. E você vai se olhar. Bom, antes da gente pegar o livro, eu quero que você pegue papel, caneta. Eu quero que você dê uma olhada aí na tua vida. Dá uma olhada lá no passado, nos teus traumas, naquilo que foi muito brusco, que aconteceu na tua vida e que te assustou, que trouxe muita dor. O que aconteceu na tua vida? Quais são as tuas maiores provações que você passou até hoje? Se você não quiser escrever, faça um símbolo, coloque o ano, a data, coloque em que fase da tua vida que foi, mas represente isso de alguma forma no papel, tá bom? E se quiser dar uma pausa para fazer isso, eu espero você. Eu vou estar aqui, tá bom? Depois eu retomo com esse exercício no final do vídeo, tá? Vamos olhar agora
como é que a gente pode movimentar todo esses símbolos dentro da nossa psique, transformando em aprendizado, pelo mito e por alguns episódios em que a Perséfone aparece no hino homérico mais para frente, ela aparece como rainha do submundo. Ela cresce, ela se transforma. Cada vez ela vai ficando mais forte, cada vez ela sabe lidar melhor com tudo que cai lá dentro no submundo. Lembra quando eu comecei hoje a falar sobre os mortos, né? Como um cemitério interior que nós temos, e todos nós temos. Ninguém vive sem ter nenhuma tragédia guardada. Independente do tamanho da tragédia, do trauma vivido, da experiência vivenciada, nós temos um cemitério onde guardamos os mortos, onde guardamos em nós tudo aquilo que não vingou, que não deu certo. Onde é que você coloca? É aqui que o papel entra. Se você não escreveu, quero que você se inspire em escrever. Quantas de você já teve que sepultar? Quantas de você? Quantos papéis da sua vida não existem mais hoje? Quantos papéis? Nos relacionamentos, os relacionamentos se transformam. A mãe de criança, que agora é uma mãe de um adulto, ela tem que deixar a mãe de criança morrer, senão ela não consegue ser mãe de um filho adulto. Aquele casamento que acabou, aquela esposa daquele casamento, aquela companheira daquela pessoa, você também teve que sepultar, não teve? É o ritmo da vida. Aquela mãe que perdeu um filho para uma doença, para um acidente. Aquela mãe, com todo respeito, com toda a honra, mas ela precisou também ir para o teu submundo, para que o luto pudesse ser vencido. E muitas vezes nós negamos essa morte, nós negamos porque a gente quer ser fiel àquele filho, àquela mãe na qual eu tive que deixar de ser filha porque ela se foi desse mundo. Em todos os lutos, alguém dentro de nós também morre. A Perséfone é a deusa interior que cuida desse cemitério. É ela que cuida de todas as faces mortas de nós mesmas. Isso é extremamente saudável. Há alguém que precisa ir para esse interior profundo dentro de nós para poder dizer para nós o que é remédio e o que é veneno. Para poder dizer para nós, não vá por ali. Aquele caminho você já experimentou e já tem uma de você morta aqui dentro porque andou naquele caminho. E aí nós vamos ficando mais intuitivas, instintivas, porque nós abrimos o submundo e vamos com a Perséfone caminhar pelo meio desse lugar onde estão as nossas caveiras, onde estão as nossas lembranças infelizes e as felizes também, mas que não dá para a gente ficar carregando tudo no mundo agora. E quando nós descemos para o submundo sem a bênção da Perséfone e da Hécate, que também anda por esses lugares com muito mais sabedoria, a Hécate como a deusa que está lá embaixo esperando pela rainha do submundo, que é a Perséfone. A Hécate, ela sabe tudo do submundo. Ela é a deusa das profundezas. Ela já está lá, mas para que a gente faça contato com a Hécate, essa deusa que sabe, sim, a Hécate, ela sabe não só das nossas lembranças, mas a Hécate,
ela é a deusa das encruzilhadas, ela é a deusa dos caminhos escuros da humanidade que mora dentro de nós. Sabe tudo aquilo que você conhece porque você tem raízes que tocam a história de toda a humanidade. Porque você tem um inconsciente coletivo, aqui que o Jung entra, é aqui que toda a abordagem junguiana entra da psicologia analítica, porque nós não temos acesso só ao nosso inconsciente. É aqui que Freud e Jung se separam também, no olhar, na visão da psique, porque o Jung vai para esse submundo coletivo também, onde nós tocamos aquilo que existe de dor de todas as mulheres da humanidade, de todos os seres humanos, de todos os seres viventes. Todos temos no nosso inconsciente coletivo esse infinito de experiências arquivadas. Mas como que eu tenho tudo isso em mim? Eu tenho como instinto. Eu tenho como animal que sou, porque nós somos animais também. Então, aqui entra a doutora Clarissa falando, nos nossos ossos, o nosso inconsciente coletivo está registrado, no nosso DNA há uma história. Eu sei o que é ruim e o que é bom. Eu separo isso com a bênção da Hécate e a Perséfone um pouco mais alinhada com a minha história, e as duas são as duas unidas no nosso submundo. Isso para mim é fantástico quando a gente compreende. Então, seguindo aqui a obra, como é que a doutora Jean Shinoda-Bolen ela organiza isso para que você vá olhar junto comigo, né? Quando a Hécate e a Perséfone aparecem na mitologia, nos contos, em outros momentos dos mitos, né? De todo o mito homérico, de toda essa história que é a mitologia, elas são sempre chamadas como essas deusas que muito sabem do que ninguém mais sabe, tá? Então elas são assim, meio que deusas diferenciadas pela sabedoria das profundezas que elas têm. E então muitos heróis vão pedir para elas alguma coisa. O Hércules na mitologia, ele como aquele herói que tem lá os 12 sacrifícios de Hércules ou as 12 tarefas de Hércules. Então tem um momento que ele vai lá pedir um animal para Perséfone. Então ele tem que domar um animal de 3 cabeças, lá tipo um cachorro de 3 cabeças que ela tem, e ele tem que domar aquele cachorro e o cachorro tem que servir ele. E ele consegue fazer isso como uma das tarefas dele, né? De forma bem resumida aqui, que são incríveis também para a gente conhecer, porque as 12 tarefas do Hércules são 12 tarefas quase que como um caminho heróico de todo ser humano que passa pela Terra. São as grandes tarefas para a gente resolver o nosso mundo interior, para a gente não ficar com nada por fazer. Bom, voltando aqui para Perséfone, então ela aparece na mitologia muitas vezes como essa deusa que tem algo que alguém precisa. Ela pode cuidar de alguns arquivos que são amedrontadores para todo mundo no Olimpo, pois ela vai lá e cuida, ela vai lá e pode trazer a solução. Ela tem uma alquimia nesse mundo, nesse cemitério interior. Ela sabe qual é o remédio para todas nós. Ela sabe como não permitir que a gente fique presa num trauma. Ela sabe o remédio. Ela sabe também como te fazer tão madura a ponto de não cair mais em armadilhas do mundo, aqui desse mundo. Então vamos lá. Ela é cíclica, né? Então veja só, ela come a fruta, né, a romã, e ela se torna cíclica. Porque o que significa essa romã? Muita gente fala que é o sexo, que é porque ela dormiu com Hades, e pode até ter esse olhar também. Mas o que eu quero trazer aqui é que ela
ao comer dessa fruta, ela se nutre. Sabe quando você se torna uma pessoa mais forte, mais nutrida, porque você se alimenta do teu próprio sofrimento? Vocês lembram do mito, agora indo um pouquinho lá para a mitologia hindu? A deusa Kali, ela lambe o sangue dos soldados porque ela está numa batalha, ela está numa luta lá também no campo de batalha, e quanto mais ela mata e corta a cabeça daqueles soldados que querem acabar com a vida do feminino, a vida interior, a vida de sentido, a vida das profundezas. Então os soldados representando o mundo que fica o tempo todo desafiando, e ela vai matando os soldados e ela vai cortando eles pela cabeça, só que do sangue deles, de cada gota de sangue, nasce mais um soldado e mais um soldado, e aquela batalha fica sem fim. Então, por isso que ela aparece como uma deusa hindu horripilante, azul, com vários braços. Vocês já devem ter visto essa figura emblemática. A gente tem aqui no canal vídeos sobre a Kali, a gente tem círculos de mulheres que foram gravados em nome dessa deusa Kali para significar nesse mundo interior uma transformação. Então o que ela faz? Ela lambe o sangue. E isso, nossa, parece horrível, né? Mas na verdade, esse mito dá a mão para o mito grego agora da Perséfone. A Kali e a Perséfone estão nos ensinando que quando ela come a romã, ela come da própria dor. Ela come aquilo que poderia mais tarde se tornar até o próprio inimigo. Então ela fica forte para ela combater toda vez que vier mais desse soldado, toda vez que eu tiver mais desse tipo de dor, toda vez que eu tiver mais disso, eu tô mais forte. Bom, é muito lindo o mito de Kali. Kali é a deusa mais poderosa. Ela vem e bota um ponto final nessa guerra que está acontecendo. Quando a Kali entra em cena, a guerra acaba. Não tem mais luta. Ela acaba com qualquer tipo de sofrimento que a gente possa estar tendo por controle das dores que a gente já tem no mundo interior. Nesse momento, por isso que a Perséfone fica cíclica, porque tem um momento de se nutrir da própria dor, é o momento da lua nova, é o momento da lua minguante, é o momento do inverno, é o momento do outono, é o momento quando a gente se recolhe, sabe para quê? Para se nutrir de nós mesmas, para lamber o próprio sangue nosso que foi escorrido numa dor muito grande, para enxugar as nossas lágrimas, para a gente poder marcar a nossa roupagem com essas lágrimas de dor que a gente tem. E é maravilhoso, né? O clã das cicatrizes, que também é um capítulo que a doutora Clarissa Pinkola Estes trata no Mulheres que Correm com os Lobos, quando ela olha para nós, para as mulheres, né? E ela fala, a gente tem que ter um clã, o clã das cicatrizes. E é bem isso. A Perséfone, ela cuida das cicatrizes que nós temos, e que essas cicatrizes a marca fica na nossa pele, mas a marca interior vai para o cemitério, vai para as profundezas do submundo do inconsciente. E ela cuida, ela está o tempo todo cuidando. Então, ela tem que se recolher nesse lugar, porque se a Perséfone fica somente na primavera, no verão, só sob os cuidados da mãe dela, da Deméter, fica só colhendo flores, o que acontece? Ela não faz contato com o seu mundo interior, e aí a gente vai ver mulheres que ficam muito superficiais. Não querem fazer contato, estão sorrindo o tempo todo, estão brincando o tempo todo, fazendo piada de tudo, sabe? Sem sentido na vida, como uma jovem donzela. Independente da idade que se tenha, ela vai estar sempre desse jeito. A ciclicidade faz com que você
vá para as profundezas e depois volte para viver a primavera, o verão, nutrida. Aí você vem para as tuas relações como uma mulher que pode se jogar na sua jovialidade, vai brincar, vai namorar, vai trabalhar, vai chamar as outras deusas para essa grande brincadeira que é a vida, só que não vai perder o sentido de quem você é, sabe? Ela vai estar sempre levando lenha para a Hestia manter o fogo aceso. Porque a gente pensa assim, né? Ah, a Hestia, que linda, a Hestia tá sempre cozinhando, mantendo a lareira acesa. Ó, vou deixar aqui no link para você conhecer a Hestia. Vai nesse link aqui que eu vou colocar agora. Bom, vai na playlist inteira que você vai ver como faz sentido no mundo interior. Pensa só. Alguém tem que levar lenha para a Hestia manter a lareira acesa. Ela não é a deusa da lareira, a deusa das comidas revigorantes, dos sabores gostosos, ela deixa aquele conforto no mundo interior. Mas quem é que traz a lenha para queimar nessa lareira? Ela é a Perséfone. A Perséfone e a Hécate. A Hécate traz as lenhas profundas, das profundezas, das florestas mais densas da humanidade. E com isso, a gente vai se tornando uma mulher inteira em si mesma. Inteira em si mesma. Ai, como eu gosto disso. Então, a ciclicidade não é só porque ela perambula pela claridade com a mamãe dela e depois ela vai para as profundezas com o amor dela. Não. Ela tem uma função por ela mesma. Quando ela vai para o submundo e se torna a mulher de Hades realmente, né? Qual é a simbologia desse Deus, né? Ele é o Deus do submundo, então ele é o próprio inconsciente profundo. Ele é o próprio trauma, as perdas, a violência, as lembranças, tudo aquilo que a gente não lembra no dia a dia, mas que aconteceu. Todo aquele torpor vai para algum lugar dentro de nós. Quando a gente elabora, a gente mandou para algum lugar interno. Então, vai para esse submundo, que também tem coisa boa lá, né? Sempre lembrando disso. Tá? Então, aqui a gente já tem pistas de como é a mulher Perséfone. O arquétipo dela como Coré, ela vai ser aquela... Agora eu quero que você se olhe um pouco, né? Aquela que tem uma mãe super protetora, sabe? É aquela que gosta que os outros tomem decisões por ela. Ela é um pouco insegura, um pouco inocente. Ela tem toda essa característica da Coré, antes de ser Perséfone, antes de ser levada para o submundo. Ela é aquela que se encanta muito com a beleza exterior. Por que ela vai colher o narciso e é o narciso que leva ela para dentro? O narciso, ele representa um pouco daquilo que é muito mais aparência do que sentido real. Então, se você se vê assim, nesse momento da tua vida, pode ser, nós temos duas características num arquétipo só. Uma face da Perséfone é a Coré, né? Aquela que às vezes ela vai se transformando e ela vai amadurecendo, ela vai passando pelos ciclos da vida e não deixa de ser Coré. Aí ela vai ser uma mãe muito passiva, sem profundidade, vulnerável. Aí os filhos vão crescendo. De repente, a filha, ali por volta dos 12 anos ou antes até, se torna mãe da mãe. Ela facilmente vai trocar de lugar com a filha, veja, porque ela, no mito, ela é a filhinha da Deméter. Então, se vem uma filha muito forte aí para você, muito decidida, uma filha aí num arquétipo até perto da Deméter ou outra qualquer característica que a tua filha tenha, é muito fácil que essa filha se torne mais forte do que a mãe que está muito Coré, muito inocente na vida, sabe? Ela pede conselho para a filha.
E o filho? O filho pode se tornar o próprio Hades, porque se a mulher tá investida da Coré, aí vem aquele menino virado no que é aquilo. Em Curitiba a gente tem o costume de falar assim, virado num giraia. Aquele menino que ninguém pode com ele. Alguém tem que ser o Hades na vida dessa Coré. Assim, tipo, todas as figuras do masculino meio que vão se tornar. Ela vai ter no marido essa figura, ela vai casar e ela vai sempre falar que há todas as características do Hades, né? Ah, eu nem queria ter casado, foi ele que me ludibriou, ele que me enganou, ou ele, sabe? Ela vai ter sempre esse perfil de estar sempre transformando os homens em torno, ou as figuras desse lugar, né, mais no patriarcado, desse lugar de homem na sua vida, ou como o lugar do próprio Hades. Todo mundo vai fazer da vida dela um inferno, da menina que foi raptada, da menina que foi levada contra sua vontade. Ela nunca vai estar no trabalho, o chefe dela também vai ocupar esse lugar, o professor vai estar nesse lugar, todo mundo ocupa esse lugar, entende? E as mulheres quase que todas vão sempre ocupar o lugar de ser a mãezona dela, as amigas vão ser um pouco mãe, ela vai ficar sempre escondendo-se atrás de alguém. Ela vai estar sempre tímida, vulnerável, nesse lugar de donzela. Olha só. Agora, ela pode também trazer para você um convite para que você ative a Perséfone depois de Hades, né? A Perséfone, rainha do submundo, que tem todas as qualidades e atribuições das quais eu estava falando até agora, né? Até antes da gente entrar bem na Coreia aqui, né? Como é que é uma mulher que tem ativado todo esse arquétipo potente da Perséfone? A Perséfone, a rainha e guia do inferno, ela representa a habilidade de se movimentar de um lado para o outro, entre a realidade do mundo real, baseada no ego, primavera e verão, né? E o inconsciente, ou a realidade arquetípica da psique, o inverno e o outono. Quando o arquétipo de Perséfone está ativo, é possível para a mulher meditar entre os dois níveis e integrar ambos em sua personalidade. Então, ela leva para o mundo de fora a experiência que ela tem, os dramas internos. Ela leva para a sua vida. Ela não cai mais nos mesmos buracos. Ela não cai mais nas mesmas armadilhas. Ela conta sobre várias pessoas que ela acompanhou, sobre várias obras. Ela cita aqui algumas obras. Depois eu vou deixar para vocês também aqui na descrição do vídeo quais são essas obras que ela recomenda, que são as experiências de pessoas que foram para o seu submundo e ficaram aprisionadas lá. E que isso se chamam, às vezes, doenças psiquiátricas, onde uma pessoa perde o contato com a primavera e o verão, com o mundo exterior, e ficam somente presas, aprisionadas, né? São possuídas pelo complexo, pela dor, pelo trauma, por um complexo de emoções, né, sentimentos que aconteceram em torno de algum fato e que constituiu uma prisão para a pessoa. Então, ela fala, né, do quanto as pessoas que conseguem sair dessa escuridão interior e se colocar no mundo, o olhar e a forma com que elas vão perceber as outras pessoas vai ser muito mais amplo. Então, essas pessoas transformam, às vezes, a sua história no roteiro de um filme, num livro, em autobiografias,
e são muitas que a gente encontra por aí, de muitas Perséfones, né? De muitas Corés que ficaram dentro de si mesmas, raptadas pela dor, pelo sofrimento, pelo trauma, e nunca conseguiram sair. Então agora é bem delicado o que ela trata aqui, sabe? Que a Perséfone, quando ela consegue sair e vir encontrar a mãe, ela olha para o mundo já de um jeito diferente, ela já se torna mais potente. E quando ela resolve voltar, então, e seguir o combinado, né? Ela volta e vai adquirindo cada vez mais conhecimento sobre si mesma, e quando ela volta para fora, ela já tem uma atribuição nessa vida, nesse mundo, que é curar também as outras criaturas, contando da sua experiência, contando da sua intuição, em contato com seu instinto profundo, de mãos dadas com a Hécate. É preciso subir, sabe? É preciso que a Perséfone suba para o sol e o dia da consciência, porque se ela fica só no inconsciente, ela adoece. Entende? Essa parte, para mim, eu queria que você grifasse assim, para nunca esquecer que é preciso subir. Porque se a gente fica presa no trauma, na dor, nós vamos deprimindo. E deprimir é o começo, entristecer-se, né? Ela fala muito aqui disso. Perséfone não consiga mais ter forças para vir para o mundo. E aí a realidade se torna totalmente confusa, porque para ela a realidade é só o submundo. Ela não vê mais realidade fora, ela não vê mais alegria, ela não vê mais nada, ela só vê o submundo, só vê tristeza, depressão. Então, esse movimento de voltar, e olha quem que puxa, quem que não desiste dela? A mãe interior. É a mãe interior que vem e traz. E a função do Hermes, que é o Deus da comunicação, o Deus que fala, o Deus que tem voz. Então, conversar é trazer o Hermes como o terapeuta interior, trazer a tua fala sobre o que está acontecendo com você. Essa pergunta é o teu Hermes que traz, né? É o teu Yang que vai se comunicar. É claro que ele é um Deus, ele vem da polaridade Yang, do teu masculino, para trazer a energia do estar em contato, fazer terapia, escrever, mandar recado. Então, coloca o teu Hermes aí para funcionar, para tirar a tua Coré das profundezas, a tua Coré que foi raptada, e não deixar ela lá o resto da sua vida, você se sentindo como a Coré. Não, deixa o Hermes te ajudar. A Hécate te encontra junto com o Hermes e te ensina depois a ser uma deusa desse mundo interior, mas você precisa voltar para a sua mãe, a mãe interior, não a mãe. A mãe é o arquétipo que a gente estudou muito aqui nos episódios anteriores a esse. É ela que não desiste de você. É ela que tem o amor tão profundo por você mesma. Quem te ama, te cuida, te protege é a tua mãe interior, a tua Deméter. E então você vai passar um tempo com ela para você colocar no mundo o teu plantio também, né? E com uma Perséfone daí que faz o movimento de ir e vir, você sempre vai ser a Perséfone, a característica que dá sustentação para as outras deusas. Perséfone que vai trazer lucidez e o sentido. Opa, mas para que você está trabalhando tanto? Você não percebe que você está adoecendo? Olha aqui, esse projeto que você vai fazer, você já fez e tem aqui, já tem uma morte guardada no cemitério interior, exatamente nisso que você não para de tentar. Então ela vai chamar a atenção das outras deusas. Ela tem sempre a lei interna do que te faz bem e do que não te faz bem, sabe? Então ela vai te trazer temperança, ela vai trazer isso para você. Vamos sair da Coré, né?
trazer a Perséfone para ficar muito ativa na sua vida. Ela é forte, ela é a rainha do submundo, ela sabe muito sobre você. Talvez ela seja a deusa que mais sabe sobre você do que qualquer outra. A Hécate sabe muito também, mas a Hécate sabe sobre tudo e todos. E a Perséfone sabe sobre você. Ela é a tua sombra interior. Agora, ela é tão forte, mas ao mesmo tempo ela tem algumas características muito especiais para você ativar. Você precisa ativar essas características aqui, ó. Atribuir um valor positivo de receptividade a tudo o que acontece com você. Ela não fica resistindo, mas ela aceita para transformar aquilo em remédio, para fazer disso uma poção mágica, para você se curar, tá? Então ela não vai erguer julgamentos críticos a todo mundo o tempo todo, e nem a si mesma. Ela vai calar aquela voz que fica dentro da tua mente o tempo todo, cheia de preconceitos e auto-julgamentos. Ela tem uma bondade para consigo mesma porque ela é filha da Deméter. Ela aprendeu a ser boa para si mesma. Ela não fica tirando de você toda a chance de fazer algo muito bom nesse mundo. Ela é boa para você. Para você ativar essa Perséfone, não basta você só colocar uma imagem, uma cor e cantar um hino e um mantra, dançar. Não. Ela quer você mais profunda. Então, é receptividade, bondade para consigo mesma e essa bondade que aceita as coisas como fase, sabe? Usa sempre, a Perséfone vai usar isso. Mas isso é só uma fase. É só matar e morrer e nascer de novo em si mesma. Sabe? Essa é a cura que ela tem, é o remédio que ela tem. E ela cultiva sonhos. Ela vai mandar para você sonhos, para você entrar em contato com ela. Ela vai mandar para você mensagens do mundo interior através dos teus sonhos. A mulher Perséfone, ela é uma mulher incrível, uma mulher potente, madura, totalmente voltada para você parar de ver em tudo e em todos o Hades, ou o Zeus que te traiu, que era o teu pai e te traiu, o Hades que te raptou contra a tua vontade, a tua mãe que não deixou você tomar decisões por você mesma. Olha só, a Perséfone vem para dizer, pronto, acabou, agora vamos lá. Isso tudo virou aprendizado, isso tudo virou lição e agora a gente segue e vai transformar. Ela transforma o teu casamento. Ela transforma porque você vai olhar no teu companheiro e dizer, cara, ele é o próprio Hades, né? Ele é o próprio Hades. É claro que desde que não seja um casamento, um relacionamento de violência, de agressividade ou outros motivos que você não queira mais, a Perséfone vai te ajudar a se apaixonar pelo teu marido, pela tua companheira. Ela vai te ajudar a ver nele o que ele tem de bom e você vai querer ser a rainha desse mundo, desse casamento, sabe? Que lida com as coisas negativas e ruins. Ela tem esse poder, ela é tão poderosa que ela não vai mais te bloquear para viver um amor. Ela vai te parar de culpar os outros, ela vai abrir as portas para que você seja próspera, para que você seja uma profissional super competente, para que você porque ela assume os riscos. Eu acho isso muito lindo nela, né? Eu acredito que o que mais a gente tem que cuidar é para não se tornar prisioneira do submundo. E é aquela parte onde ela fala sobre subir, tá? Não cair nessas armadilhas da depressão, de ficar voltadas
Às vezes a Perséfone ela não manifesta a raiva, ela guarda a raiva. Então tem que cuidar muito de tudo isso para não virar prisioneira de si mesma, querendo se esconder, querendo sumir, sabe? Querendo ficar num cantinho. A autora fala muito sobre isso aqui também. Eu acho isso bem, bem interessante. Então lute como uma Perséfone. Cuide do teu mundo interior através da ativação de outros arquétipos quando for preciso, tá? Porque assim como todos os outros, eu falei sempre no final, né? Não dá para ficar na unilateralidade, numa deusa só. É extremamente importante que a Perséfone abra espaço para as outras deusas, que ela potencialize cada uma, mas que ela saia de cena quando é preciso, quando você precisa dela para jovialidade, para cuidar das tuas dores, para limpar as feridas, para enterrar as mortas, a cuidar do teu cemitério, a cuidar de tudo que não presta, todo o lixo, né, que às vezes a vida traz, e depois ela vai te trazer para o mundo na próxima primavera para você viver agora um pouco melhor, agora um pouco mais em harmonia e cura. Eu espero que você tenha gostado. Ela fala muito sobre uma mulher que vê o inconsciente. Então a Perséfone é essa deusa que vai trazer um olhar para o teu inconsciente. E ela dá a mão para Hécate para te mostrar o inconsciente coletivo de toda a humanidade. Muita gratidão por estar aqui comigo. É bastante conteúdo, é muita coisa. E eu quero que você termine indo olhar para o teu cemitério, porque aquela folha que eu pedi para você escrever, na verdade, ela é o teu cemitério interior. Guarda aí tudo que você já viveu, tudo que foi doído, mas que aquelas personas que você viveu diante daqueles sofrimentos, todas elas já morreram. Não deixe elas vivas com as memórias muito agitadas aí na tua psique, na persona que você é hoje, no teu papel, na tua vida hoje. Enterre todos os mortos e as mortas que estão aí em você. Deixe teu like se foi importante para você esse capítulo desse livro. Conta aqui nos comentários, é muito importante. Eu conto com você. Um beijo. Namastê.